Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre pluralidade das existências, ou seja, sobre reencarnação. Esse conhecimento da reencarnação no mundo é bem antigo. As religiões esotéricas no Egito e na Índia, já há muitos milênios, já traziam herança dos capelinos que por lá chegaram. A única dificuldade que eles tinham, que foi criado mais para, de alguma forma, disciplinar os espíritos assim ainda mais primitivos, foi que eles criaram aquela situação chamada metempsicose, que não existe, que é a possibilidade de, eles falavam, se uma pessoa fosse muito mal em uma vida, ele poderia nascer como animal na próxima vida. E isso não acontece de jeito nenhum, porque o espírito não volta para trás. Então, é um ensinamento bem antigo. Quem levou esse ensinamento para a Grécia foi Pitágoras. Nós vemos isso com Platão, que escreveu Sócrates. Os grandes oradores romanos também conheciam as múltiplas vidas. E em Jesus, tem duas passagens bastante significativas que estão no Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele fala para Nicodemos que era preciso nascer da água do Espírito, ou seja, é preciso o Espírito voltar para a carne para chegar um dia ao reino dos céus. E tem aquela passagem tão clara que quando os discípulos perguntam a ele, Senhor, na Escritura fala que Elias há de vir antes do Messias. E aí Jesus responde, mas Elias já veio. E as pessoas que não o reconheceram, aí está bem claro no Novo Testamento, onde está escrito bem claro lá, que os discípulos entenderam que era de João Batista que eles falavam, ou seja, João Batista era a reencarnação de Elias. Tem mais uma passagem de Jesus que eu acho bastante importante sobre isso, que quando ele cura aquele cego de nascença, ele cospe no chão, cura o cego. Depois que o cego se vai, os discípulos perguntam a ele, Senhor, quem pecou para que ele viesse cego? Então, essa pergunta mostra de forma clara que os discípulos sabiam da reencarnação. Porque se ele tivesse sido criado no momento do nascimento, não tinha lógica essa pergunta, quem pecou para que ele viesse assim, ele ou seus pais? Ele nunca poderia ser se ele tivesse sido criado no momento do nascimento. Aí ele até responde, nenhum nem outro, ele veio assim para a glória da minha missão, ou seja, é um espírito tão bom que ele veio cego sem precisar, ele não precisava ser cego, mas numa cegueira que Jesus poderia curar. Então, a Idade Média, que foi a Idade das Sombras, foi sufocado esse ensinamento. Foi sufocado e demorou até Kardec, com a codificação espírita, para retomar esse conhecimento das múltiplas vidas. Nós temos condições de ver isso de forma bastante clara, por exemplo, com as crianças. As crianças, até uns 4 anos, algumas vezes, elas lembram da outra vida, da vida anterior que elas tiveram. Tem até um livro na biblioteca do Jesus de Nazaré chamado Encarnações no Brasil. E tem um outro pesquisador americano que pegou 1000 situações dessa de crianças que lembravam da vida anterior. Nesse Encarnações no Brasil, inclusive, tem uma passagem que eu acho que eu já até falei aqui, acho que eu falei já, que a mulher tinha tido um filho que desencarnou. Aí, vamos dizer que, eu não lembro não, vamos dizer que ele chamasse João. Aí nasce o segundo filho dela, chamado Pedro. Aí o Pedro um dia chega para a mãe e fala assim, mãe, eu sou o João. Ela assustou, falou, que essa é conversa. Não, mãe, eu sou o João. E começou a contar coisas da época do João. Mas ela falou, eu vou pegar esse menino na contradição. E aí ela falou, você lembra que tem um cachorro, o João então tinha um cachorrinho preto chamado Bob? Ele falou, não, mãe,
O cachorro era branco e chamava Rex. Estou inventando os nomes que eu não lembro. Então, é muito comum isso acontecer. Tem aquele filme também, que tem inclusive na biblioteca do Jesus Nazaré para ser emprestado, chamado Minha Vida em Outra Vida, que é baseado num fato verídico de uma mulher americana que ela recorda-se da vida anterior dela na Irlanda. E o incrível que ela não demorou muito para reencarnar, e ela ainda encontra os filhos já numa idade bastante avançada na Irlanda. É muito legal esse filme. Outra situação que mostra bastante também, mesmo a criança não lembrando da outra vida, são as qualidades precoces. Muitas vezes uma criança com 2 anos fala um monte de línguas. Uma criança muito jovem senta no piano e sai tocando. De onde veio esse conhecimento? De outras vidas. De outras vidas. Então, são uma série de provas que nos mostram isso. E também nós temos que pensar na infinita justiça de Deus. Se nós acreditamos em Deus, nós cremos que é um Pai todo-poderoso, Deus de todo o universo, ele tem todas as infinitas qualidades, e uma é a infinita justiça. Se houvesse uma vida só, não dá para ver a infinita justiça de Deus. Porque como nós veríamos a infinita justiça de Deus, no nascimento, por exemplo. Hoje, quantas mil crianças estão nascendo no mundo? Eu não sei. Vamos dizer que estão nascendo 200, 300 mil crianças no mundo. Muitas estão nascendo com o corpo perfeito, numa família harmonizada, tudo certinho. Outras estão nascendo cegas, paralíticas, com problemas mentais graves, surdas. Outras nascendo numa favela em condições muito difíceis de sobrevivência. Então, se tivesse uma vida só, onde a justiça de Deus? Se tivesse uma vida só, logicamente, existindo Deus, porque se não existisse Deus, aí acabaria tudo com a morte. Existindo Deus, pela sua infinita justiça, haveria também um julgamento no final da vida. Aí sim, com uma vida só, teria céu e inferno. Mas vamos pensar um pouquinho. Uma mãe que teve 4 filhos, educou-os com muito amor, mas 3 deles seguiram sendo homens de bem, mas um desequilibrou-se na vida. Se tivesse uma vida só, o que ia acontecer? Ela iria para o céu, 3 filhos para o céu e um para o inferno. Agora, vocês que são mães e estão conversando comigo agora, que mãe iria para o céu tendo um filho no inferno? Nenhuma. Ela pediria para Deus, cuida dos meus 3 filhos aqui no céu, que eu vou ajudar aquele que está precisando no inferno. E essa questão do inferno também é uma coisa totalmente contrária à infinita bondade de Deus. Como que ele ia condenar uma pessoa para o inferno eterno, sendo que até nós que somos muito, muito imperfeitos ainda, nós sabemos, por exemplo, no Brasil, agora que mudou, mas antes era 30, me parece que passou para 40 anos agora, o máximo de tempo que uma pessoa pode ficar presa. Então, por pior que atitudes que ela tenha tomado, se nós que somos tão imperfeitos sabemos disso, Deus ia ser diferente de jeito nenhum. Então, é muito claro perceber que tem que ter mais de uma vida. É uma coisa lógica isso. E vem obedecer também essa questão de múltiplas vidas, a lei de igualdade. Tem uma lei no universo, chama-se lei de igualdade. Ora, com uma vida só, dá para ver igualdade? De jeito nenhum, é uma desigualdade total. Financeira, educacional, de recursos médicos, de tudo. Agora, há uma igualdade com as múltiplas vidas? Há. Por que há uma igualdade? Porque todos nós fomos criados simples e ignorantes. Ninguém teve privilégio na criação. Todos fomos criados iguais. E
Todos nós um dia chegaremos a ser espíritos puros. Não tem como não chegar. Não tem como não chegar. Então, aí está a igualdade. Deus nos ama tanto que nos criou simples e ignorantes, para com o nosso próprio esforço, passando pelas provas das vidas, se ajudando, nós chegarmos um dia a ser espíritos puros. E todos chegaremos. Aí está a igualdade. Mesma a igualdade na criação e a igualdade no destino. Então, é claro que existem múltiplas vidas. Se eu fosse colocar para vocês aqui, para levantar a mão, quem não acreditasse, mas quem tivesse certeza da reencarnação, acho que todo mundo levantaria a mão. Todo mundo. Pode ser que um ou outro que está chegando agora no Espiritismo ainda não tenha tempo de ter pensado nisso. Então, essa certeza nós temos. E a reencarnação nos mostra que nós temos muitas, muitas, muitas vidas. Não dá para chegar à perfeição com poucas vidas. Porque nós temos que adquirir, como se fosse duas asas. Uma da inteligência e a outra do sentimento. E nós vamos devagar conseguindo isso. Geralmente, nós conseguimos a da inteligência primeiro, da razão. Por quê? Porque é mais fácil. Trabalhando e estudando, nós conseguimos desenvolver a razão e a inteligência sem perdermos nada. Já a parte do sentimento é através do contato com outras pessoas, da nossa relação com outras pessoas, que nós vamos aprendendo isso. E nós temos que perder nesse caso. O que nós vamos perder? Apego, egoísmo, orgulho, vaidade, que muitas vezes nós gostamos daquele estado. Então, a mudança do lado do sentimento é um pouco mais difícil, mas também nós vamos conseguindo. Então, como eu disse, se perguntasse a cada um de vocês se tem certeza da reencarnação, vocês diriam que sim. Mas a pergunta correta não é essa. A pergunta correta é o seguinte: será que vivemos de acordo com essa certeza? É esta a questão. Será que a filosofia de nossa vida está baseada em múltiplas vidas, ou seja, que nós estamos aqui só para aprender, para crescer, e que nós temos uma certeza absoluta de um dia chegarmos a ser espíritos puros? Esta certeza que nós temos da reencarnação tem que nos levar necessariamente a introjetar na filosofia de nossa vida, ou seja, nós passarmos a vivermos de acordo com essa certeza. Aí que está a dificuldade. Porque nós trazemos muito atavismos, ou seja, muitos modos de vidas anteriores, onde nós ainda somos muito apegados à matéria, a possuir a matéria, as sensações que a matéria dá. E isso nos dificulta. Então, muitas vezes nos revoltamos com as dificuldades da vida e esquecemos que a grande parte das provas nós mesmos pedimos para passar. Nós escolhemos as dificuldades que teríamos na vida. Ninguém pede vida fácil. Pode pedir? Pode. Pode conseguir? Até pode. Porque Deus respeita muito o nosso livre-arbítrio. Mas de que vai adiantar 70, 80, 90 anos aqui numa vida que não acontece nada? Uma vida que não nos obriga a mudar nada. Não obriga nós a lutarmos com ela. Nós vamos sair dela igualzinho entramos. É uma perda de tempo tremenda. Não só daqui, porque a gente sai dela igual, depois vai ter que ficar mais 70, 80 anos ou 100 anos para voltar a ela, 200 anos jogados fora.
Então, nós pedimos uma vida com mais ondas fortes. Ninguém pediu um lago. Tá certo que tem pessoas que são mais corajosas que pediram alguns tsunamis na vida. Mas aí, geralmente, para pessoas mais corajosas, geralmente para pessoas do sexo feminino, por serem mais fortes e aguentarem mais os trancos da vida. Então, é essa a pergunta que nós temos que nos fazer. Eu estou vivendo de acordo com a certeza que eu tenho da reencarnação ou as coisas materiais me impactam muito? No meu caso, eu sou obrigado a dizer que tenho certeza da reencarnação, mas não vivo de acordo com ela, porque as coisas materiais ainda me afetam muito. Então, é uma luta para nós deixarmos esse apego que nós temos das coisas materiais para trás. É uma luta nós começarmos a perceber que no universo, em nossa vida, tudo está certo, tudo está de acordo com o planejado. Mesmo as dificuldades, elas têm um objetivo. Mesmo as dores, elas nunca são castigos, elas são uma ajuda para que nós possamos seguir em frente. Possamos largar o homem velho para trás e assumir o homem novo. É muito importante nós começarmos a refletir disso, porque senão esse conhecimento, que é um dos pilares da doutrina espírita, da reencarnação, não nos vale nada. Só conhecermos que temos múltiplas vidas e não fazermos uma mudança nessa vida atual, de que está adiantando? Muito pouco. E nós espíritas ainda temos uma dificuldade derivada desse conhecimento. Como nós sabemos que temos múltiplas vidas, nós passamos a falar o seguinte: tudo de mal que está acontecendo em minha vida é de vida anterior. Se eu estou tendo problema em relacionamento, é de vida anterior. Se eu tenho dificuldades, é de vida anterior. E a maior parte de nossos problemas são devido ao comportamento dessa vida, não de vida anterior. Então, por que nós colocamos como de vida anterior? Porque é mais fácil falar isso. Não, eu estou sofrendo porque eu na outra vida errei muito, mas agora não. Eu estou sofrendo porque eu não mudei. Se eu tivesse mudado, muitas vezes a dor não tinha mais razão de ser na minha vida. E de outras vezes nós fazemos do outro lado da história. Ah, nessa vida eu não vou mudar, mas já vi que eu não vou mudar. Eu vou deixar para a próxima vida. Quantas pessoas falam isso? Que vão deixar para a próxima vida. Mas será que na próxima vida nós teremos tanta facilidade igual temos essa? Estamos tendo nessa? Será que nós vamos tornar a nascer no Brasil, esse país maravilhoso? Será que conheceremos a doutrina espírita que nos abre de forma assim escancarada sobre por que estamos aqui, de onde viemos e para onde vamos? Então nós temos que aproveitar esta vida. Deixar para a próxima vida nada. Somente aquelas coisas que estão além da nossa capacidade de crescimento, de fazer, porque nós somos ainda bastante jovens na nossa trajetória espiritual. Então, é uma coisa que nós temos que pensar muito, nós temos que refletir bastante para fazer do conhecimento espírita, da reencarnação, e também do conhecimento que nós temos do plano espiritual, fazer com que eles introjete na nossa vida, no cotidiano, principalmente na relação que temos dentro do nosso lar. É muito importante nós refletirmos isso. A semana passada, a Regina Leite, que está conosco essa manhã, ela publicou no Facebook do Departamento Infantil de Marília, não sei se a maioria de vocês viram, um curso em 9 lições chamado Pedagogia da Virtude. É do Dr. Ricardo Vardil. Eu já vi, são 9 aulas assim, de mais ou menos uns 20 minutos cada uma.
é excelente, gente. É muito bom. Ele tem uma visão de educação, de muita sabedoria, muita simplicidade. Então, se encaixa bem no tema de hoje. Porque nós, como pais, temos que saber o seguinte: nós estamos recebendo em nossa casa, em nosso lar, como nossos filhos, espíritos que não são nossos filhos, são filhos de Deus. E, com certeza, já viveram muitas vezes antes dessa vida. Então, ele fala o seguinte, que nós temos que ter cuidado, o doutor Ricardo. Qual cuidado? Que algumas vezes, ao procurar eliminar o defeito, nós achamos que é defeito, nós atrapalhamos o dom, a vocação. Então, é uma coisa importante de nós começarmos a pensar sobre isso. Os nossos filhos, nós temos que analisar as tendências, como sempre falamos aqui, nós temos que dar limites, deixar se frustrar, daí é o natural. Mas nós temos que fazer, contribuir para que as suas vocações, os seus dons, se expandam nessa vida. Se expandam. Então, ele conta, assim, dos filhos dele, uma coisa fantástica. Por exemplo, ele tem um filho que, desde pequeno, o bichinho era duro na queda. Ele fala que antes dele ele mudar completamente, ele fala até que ele leu um livro Psicossíntese, e a partir desse momento ele mudou a vida dele. Antes teve um dia que ele quase enforcou o moleque, tanta raiva que ele estava. Que o menino era assim, ó, ele falava assim, para o que você está fazendo, vai tomar banho. O menino parava, chegava no banheiro, chegava lá, o menino estava tomando banho de roupa e tudo. O que você está fazendo? Mas o senhor não mandou tomar banho? Vim, estou cumprindo a sua ordem. Não reclama não, estou cumprindo a sua ordem. Então, o menino testou ele de todo jeito. Aí um dia, ele chegou numa reunião mediúnica totalmente arrasado, não sabia o que fazer. Disse que um dia ele deu um chute numa porta de vidro e arrebentou a porta. Então, ele não sabia, ele estava se sentindo impotente. Aí veio um espírito na reunião mediúnica e falou assim, olha, não corrija, acolha ele. Acolha. Ele está precisando de acolhimento. Aí ele mudou. Ele continuou dando limite, mas ele deixou vazar aquela vocação do menino. E o que aconteceu? Esse menino chegou com 16 anos, 17, não me lembro como ele fala lá. Ó, pai, eu quero ir lá em Carajás, ver aquele pessoal lá. Ele falou, vai com Deus. Depois o menino, ó, eu quero morar não sei quanto tempo lá com o Sem Terra, para aprender como funciona aquilo. Vai, filho. E hoje o filho dele é um ativista político que trabalha a favor dos excluídos. Se ele tivesse lá no começo bloqueado totalmente o menino, achando que ele não tinha jeito, o que ia acontecer? Ele ia tirar essa vocação. Tem um outro filho dele que não era dado ao estudo, não tinha jeito, ele não pegava no tranco, e foi a vida inteira assim. Mas ele era gostava de ajudar as pessoas. Ele fala até que esse menino dele, os outros irmãos até aproveitavam dele. Ó, vai buscar tal coisa. Ele saía correndo e buscava. E um dia, o menino já tinha passado 18 anos, tinha feito um concurso, e ele estava no carro e começou a pensar assim, meu Deus, será que esse menino passou no concurso? Ele não estuda. De repente, a mulher dele foi entrar no carro e prendeu o dedo na porta. No que ela prendeu na porta, o menino estava no carro, ele saiu correndo do carro, foi lá, pegou as coisas para fazer o curativo da mãe, pegou o dedo da mãe, pegou gelo, pôs o gelo, fez o curativo. Aí, na hora, ele falou para o menino assim, você passou no concurso. Porque Deus respondeu para mim. Como o senhor sabe, pai? Não saiu, né? Você passou. Aí ele falou assim, esse menino virou bombeiro.
Quer dizer, ele gosta tanto de ajudar os outros que foi ser bombeiro. Então, nós temos que pensar nisso. Cada filho nosso traz uma vocação. Se nós, muitas vezes, tentarmos formá-lo e não buscar o que ele trouxe dentro dele, nós atrapalhamos esse menino. Você já pensa, vamos pensar um pouquinho, ó. Se São Francisco de Assis não fosse tão grande como é, se quando o pai exigia que ele assumisse toda a loja de tecidos grande e ele cedesse ao pai, o que ia acontecer? Ele talvez seria um bom comerciante, mas ninguém saberia da existência de Francisco de Assis. Ninguém saberia da existência dele. Mas hoje todo mundo venera o comportamento dele. Eu não lembro o nome do autor, não sei se foi o Paulo Altran, que um dia falou assim, que o pai queria que ele fosse advogado. Ele queria ser ator, mas o pai queria que ele fosse advogado. Então, o que aconteceu? Ele fez direito. E ele, uma entrevista que eu vi dele, falou assim, não, eu não ia morrer de fome, não, porque eu sou inteligente, eu saberia trabalhar como advogado, como eu já estava trabalhando. Mas eu não era feliz. Eu não era feliz. Aí, um dia eu tive a oportunidade de começar no teatro, em peças amadoras, e fui crescendo, larguei de ser advogado e fui ser um ator. Então, é isso. Nós recebemos na nossa casa espíritos que cabe a nós darmos valores para que eles sejam homens e mulheres de bem, mas não impedi-los de cumprirem a missão que eles têm que fazer nessa vida. E muitas vezes é completamente diferente do que nós pensamos que seja uma boa coisa. Aí no centro mesmo, Jesus Nazaré, um dia acabou o ensaio do coral e ia ter uma palestra da Marília e a gente ia cantar uma música. E estava cedo ainda, eu fui na biblioteca. E encontrei uma moça frequente ali, muito bonita, e ela é formada em arquitetura. O pai é arquiteto. E eu falei, está fazendo muitos projetos? Ela falou, não mais. Eu falei, não mais? Você sabia que ela tinha se formado? Não. Agora decidi ser artista plástica, que é o que eu mais adoro na vida. E ela aí me mostrou os trabalhos dela, que estava num catálogo bonito. Nossa, uma coisa mais bonita que outra. Então, chegou no momento que ela decidiu seguir a vocação dela. Talvez, como arquiteta, ela até ganhasse mais financeiramente. Mas ela está pensando nisso? Não. Ela está pensando em ser feliz, ou seja, ela colocar para o bem comum um dom que ela tem, uma coisa que ela tem de melhor que as outras pessoas. Então, cabe a nós, pais, observar isso. Se nós formos comparando nossos filhos, querendo que eles sejam iguais, nós vamos cometer uma injustiça tremenda. Por quê? Porque é uma coisa mais injusta é querer que pessoas diferentes sejam iguais. Cada um vai ter um dom que ele trouxe de outra vida. O que é esse dom? Essa vocação? São atividades que ele já fez em diversas vidas. Ele foi se esmerando naquilo ali. E cabe a nós ajudá-lo a desenvolver aquilo ali com muito amor. É lógico que desde pequeno ele tenha respeito, que desde pequeno ele aprenda a amar, que desde pequeno ele seja solidário. Isso a gente vai dar para todos os filhos. Mas saber que nós temos que deixar brotar de dentro deles o que eles têm de melhor. Porque aí nós vamos estar como se fôssemos aquela figura do arco jogando a flecha para cima. Mas a flecha é ele. Ele que vai desenvolver o seu potencial de amor, seu potencial de trabalho.
sabendo que o pai e a mãe sempre vai estar lá. Então, nós temos que ter essa visão, que é fruto da visão da reencarnação também. E nós não temos uma vida só. E não pensarmos muito do lado material, porque algumas vezes a opção de nossos filhos, a nosso ver, será muito difícil materialmente, mas ele será feliz, fazendo o que ele acha que é bom fazer. Então, esse conhecimento da vida, das múltiplas vidas, vão nos dando isso. A possibilidade que nós temos de mudar a nossa filosofia de vida. É fácil fazer isso? Tem uma pergunta 909 nos Espíritos, ele fala que é. Ele fala que depende de pouco esforço, e que nós que não se esforçamos. Mas é que nós somos muito apegados ao homem que já veio de outras vidas. E quando nós estamos numa zona de conforto, nós temos mais dificuldade ainda para mudar. Quando a vida vem e nos faz mexer, quando a vida vem e nos machuca, aí nós mudamos. Mas não é melhor nós mudarmos sem ter a necessidade de sofrer? Nós saímos da zona de conforto sem que seja necessário a dor aparecer como um empurrão para a nossa vida? É isso que nós temos que pensar. Então, nós temos que passar a viver com essa perspectiva de que essa vida é passageira, e que essa vida nós viemos somente para crescer, nós viemos para reharmonizarmos. Muitos de nossos filhos, eles, em outras vidas, eram inimigos nossos. Muitos não, alguns. A maioria não. A maioria eram filhos do nosso coração mesmo. Mas alguns são espíritos que, de alguma forma, ou ele se desequilibrou, ou nós contribuímos para o desequilíbrio, ou, de alguma forma também, nós podemos ter levado um prejuízo a ele. Então, vai ser aquela situação de maior dificuldade, mas nós temos que usar do conhecimento espírita para saber o seguinte: olha, se essa menina entrou em minha casa como meu filho, é porque eu tenho condição de ajudá-lo. Se eu não tivesse condição nenhuma de ajudá-lo a crescer, ele não teria nascido como meu filho. Deus ia proporcionar a ele uma outra família que fosse melhor para que ele crescesse. Então, esta é uma visão que nós temos que ter. Os filhos que recebemos são espíritos que nós temos a grande missão de levá-los a cumprir o planejamento deles para essa vida. Quanto mais nós esforçarmos com isso, quanto mais nós tivermos atenção para isso. Porque algumas vezes a vida nos leva a pensar mais do lado material e nós achamos o seguinte: olha, eu estou dando a parte financeira para os meus filhos, desde pequeno eu estou colocando eles em tudo quanto é tipo de curso. Mas será que é isso que ele precisa? Será que ele não precisaria mais da nossa presença do lado? A nossa presença brincando com ele? A nossa presença contando historinhas para ele dormir? É isso que ele precisa muitas vezes. Porque muitos de nossos filhos são bem mais evoluídos que nós. Então, quando eles começarem a desenvolver-se do lado profissional, eles vão embora. O que eles precisam são valores para nortear esse trabalho e para que possam substituir valores desequilibrados que eles trouxeram de outras vidas. Substituir não,
que possam dar uma outra perspectiva para ele. Ó, você está trazendo isso de outras vidas, mas eu estou te mostrando que isso é o melhor. Ele vai escolher o que ele quiser, mas aí nós demos para ele escolher. Então, são coisas muito importantes para nós refletirmos. E o pai e a mãe, nesse sentido, tem que colocar esta criação dos filhos como a coisa muito importante. Então, se eu estou tendo alguma dificuldade, eu vou procurar me harmonizar para que meus filhos fiquem bem. Isso é muito importante de eu pensar também. Tem hora que eu vou ter que me sacrificar um pouco, muitas vezes até muito, para que a harmonia continue, para que eu consiga, junto com o meu marido, junto com a minha mulher, harmonizar-se, para que dentro de minha casa meus filhos tenham essa harmonia. Se eu pensar só em mim algumas vezes, eu rompo compromissos que eu poderia manter, tá certo? Nós trabalhamos isso na quinta-feira no Livro dos Espíritos, na Lei de Reprodução, que não é lei natural não poder separar. Lógico que pode, nós temos livre-arbítrio. Temos o livre-arbítrio. Mas se nós, muitas vezes, na hora do aperto, na hora se a gente dá uma pensada nos filhos, nós temos uma força a mais para dar mais uma chance. Eu vou tentar de novo. Isso é importante. Porque muda a perspectiva. Nós não vamos pensar só em mim como pessoa, e sim em toda uma família, em todos aqueles espíritos que estão juntos ali. E reconhecer que, por serem diferentes, não serão iguais. E alguns serão mais amorosos, outros não serão amorosos de jeito nenhum. Mas nós temos que aceitá-los como são. A esses que não são amorosos de jeito nenhum, procurar dar até mais afeto, para ver se ele, de alguma forma, desperta. Mas, mesmo que ele não devolva, fiquemos tranquilos, porque a gente está fazendo a nossa parte. Isso é importante. Eu estou fazendo a minha parte, estou dando condições dele fazer isso. Uma situação muitíssimo importante é quando nós recebemos em nossa família pessoas que nasceram em condições especiais. Então, nessas o amor vale tudo. Vale demais da conta. Por quê? Porque essas pessoas que nascem em condições especiais, elas não precisam de desenvolver a inteligência, porque a inteligência delas está sobrando. Na maioria das vezes sobra, muito maior que todo mundo que ela convive. O que ela precisa é afeto, o que ela precisa é se sentir amada, o que ela precisa é desenvolver a capacidade de amar. Então, quem teve nessa vida esta missão tão grande de educar alguém numa condição especial, agradeça a Deus por ter confiado numa tarefa que não é fácil, é difícil, enfrenta muito preconceito, mas que faz que a mãe e o pai tenham um crescimento muito grande de se doar para que aquele serzinho tão inteligente que está ali, muitas vezes muito mais inteligente que todos os outros filhos, até que a gente, mas que eu vou dar essa condição amorosa que ele precisa. É muito importante, então, nós não se revoltarmos. Eu sempre falo assim, que a gente não deve pedir para quando está grávida, que seja menino ou menina, porque eu estou pedindo um menino, pode ver uma menina, ela vai se sentir rejeitada. E nem que ele venha com saúde. Tem pessoas que falam assim, eu nunca pedi para vir menino ou menina, não, mas se vier com saúde, está bom. Não. E se ele não vier com saúde, não está bom do mesmo jeito? Está bom do mesmo jeito. Se ele vier assim, é para que eu dê mais amor ainda, para que o meu amor suplante essa necessidade que ele vem nessa vida. Então eu vou... agora, falta só 2 minutos, eu vou abrir agora para vocês perguntarem. Parece-me que não tem pergunta nenhuma no chat. Deixa eu só ver aqui. Quando o filho, apesar de ser muito amado, deixa eu tirar o óculos para me enxergar.
diz a você que não te ama, ele pode ser um espírito sem ligação espiritual de outras vidas, um inimigo? Olha, Adriano, muitas vezes os filhos falam isso mesmo. Não é que ele não ama, ele ama. Ele ama. Mas ele se revolta. Quando muitas vezes ele é um espírito mais rebelde, então quando você tenta dar limite, você tem que continuar dando, não é porque ele fala que não vai gostar de você. Porque você nós, como pais, não devemos querer que os filhos gostem da gente, não. Como o Rossandro que fala bem isso, né? Um dia ele queria participar de um carnaval, mas ele falou, não, você não tem idade, não vai. Aí ele falou assim, mas quando eu tiver 18 anos, eu vou sodando no meu nariz e eu vou. Ela falou assim, depende, se você estiver dentro da minha casa, você não vai. Agora, se você estiver fora, dando no seu nariz, você vai. Aí ele falou assim, mãe, desse jeito, você não quer, como você vai querer que eu goste da senhora? Você não quero que você goste de mim. Eu quero que você seja uma pessoa boa, uma pessoa de bem. Você gostar de mim não é meu objetivo, não. Então, é lógico que ele gosta muito da mãe dele hoje, mas as nossas crianças vão gostar da gente cada vez que nós damos um limite, como nós falamos quando falamos dos princípios do amor exigente. Por quê? Porque ao dar o limite, na hora ele fica bravo. Na hora, ele vai falar que não te ama. Mas lá no íntimo, lá no subconsciente dele, ele vai saber o seguinte: se minha mãe está me dando limite para me proteger. E se ela está me protegendo, ela me ama. Na hora ele vai revoltar, ele vai bater a porta, ele vai falar que não te ama, mas não esquenta com isso. Faça a sua parte, que na verdade ele te ama sim. Mas muitas vezes eles nos testam. Muitas vezes eles falam da boca para fora revoltas do cotidiano ali. Como crianças birrentas. E eu sei bem disso, que eu sou uma criança bem birrenta até hoje. Então, uma criança birrenta, ela faz essa birra. Ela leva a contrariedade para o outro de forma como se fosse uma pequena vingança de uma coisa que ele queria naquele momento e não teve. Não sei se eu expliquei, Adriana. Minha filha fala que sou uma pessoa que mora na mesma casa, mas não tem ligação sentimental nenhuma. Olha, Adriana, eu acho que você tem sim. Mas algumas vezes nós temos dificuldade de demonstrar. Então, abrace mais. Põe no colo. Como eu falei, conta historinha. Tem criança que fala isso, mas se a mãe vem abraçar, ela fala, não, mãe, não. Ela reage, porque a criança amorosa mesmo, você acaba abraçando, ela já chega e te abraça. Não tem jeito de você não abraçar uma criança bem amorosa. Mas uma criança não tão amorosa, nós temos que forçar essa situação. O contato físico é importante. E a mãe tem mais facilidade que isso, que o pai. Então, de abraçar, de pegar, põe no colo. A criança sentir, porque muitas vezes nós amamos demais, mas estamos tendo dificuldade de demonstrar esse amor. E aí não é só falar. Falar é importante que ama, mas é o pegar. A criança se sentir... Muitas vezes ela vai, solta, mãe, solta. Não, mas pega. Abraça. Põe no colo, como nós falamos. Conversa sobre coisas que você sabe que ela gosta de conversar, para ela se sentir... Ela é amada, eu tenho certeza. Mas para ela sentir-se mais amada. Pode perguntar no microfone também. Acho que é mais fácil, porque eu estou com dificuldade de ler ali. Cada vez que eu vou ler, é um sufoco. O Edson, nesse caso, na pergunta da Adriana também, né, ela coloca a possibilidade de não ter nenhuma ligação espiritual, né, anterior. Realmente a gente sabe que em algumas situações pode acontecer isso mesmo. Mas a ligação que houve
desde a preparação para a reencarnação, no ventre, 9 meses, todo o cuidado que a mãe Adriana teve, desde bebê. Se não tinha, agora já tem. E com certeza, tudo isso está lá dentro dela. Toda essa ligação, toda essa proximidade que teve nessa vida, se não havia, agora já tem. Então, isso pesa muito e pode ajudar muito, né, nessa relação de vocês. E com certeza vai ajudar. Essa questão aí é a seguinte, ó. Relação de outra vida, quase a totalidade nós tivemos. Algumas famílias pedem para receber algum espírito assim, estranho a ela para ajudar. Mas isso aí é uma coisa percentualmente bem pequena. Agora, nós podemos receber na nossa casa espíritos que nós tivemos problema. Inclusive com relação à parte da emotividade. Por exemplo, se numa vida se eu sou mulher, eu e minha filha, se eu sou homem, eu e meu filho, disputamos uma mesma mulher. Nessa vida, a gente fala assim, ó, vamos fazer o seguinte para harmonizar. É o caso de Segismundo no livro Missionário da Luz. Ele tirou a vida daquele do Adelino, que passou a ser seu pai naquela vida atual, e os três se acertaram assim, ó. O Adelino casou de novo com a mesma mulher que foi disputada, e o filho que tirou a vida do pai, o Segismundo que tirou a vida do pai na outra vida, aceitou vir como filho para reharmonizar-se. Então, muitas vezes numa família há um processo de reharmonização. Porque dentro de uma família é muito mais fácil. Porque você pega a criança desde pequenininho, mesmo que você tenha tido problemas bastante complicados em outras vidas, você pegando de pequeno, você cria uma questão de maior amor, maior afeto. Então, nós temos que pensar o seguinte, olha, se essa criança veio na minha família, é porque eu tenho condição de ajudá-la bastante. Agora, o ajudar, muitas vezes, não quer dizer passar a mão na cabeça, muitas vezes não, sempre. Não quer dizer passar a mão na cabeça e ser conivente com coisa errada, não. Na maioria das vezes, nós vamos falar que amamos um filho falando não. Mas quer dizer o seguinte, eu dar atenção. Eu dar atenção, vou passar a dar atenção. É normal, isso aí acontece... a gente vê na prática isso. Eu nunca li isso em livro, mas na prática a gente vê. É normal uma mãe super proteger mais os meninos e o pai as meninas. E, vamos dizer assim, na prática eu vejo muito isso, 90% das famílias são assim. Então, as mães com as meninas têm que dar um pouco mais de atenção, porque é normal ela dar mais atenção para o menino, porque ela acha que o menino nunca vai amadurecer. E o pai, ao contrário, ele tem que dar uma maior proteção para o menino. Fazer um favor, Adriana, lê a pergunta da Viviane para mim não precisar ficar pertinho ali. Ok, a Viviane diz o seguinte, meu filho também, às vezes, não deixa a gente dar um abraço ou expressar um carinho, mas eu vejo que cada pessoa é de um jeito. Não é que ele não nos ame, mas tem o tempo dele para expressar esse sentimento. Porque tem horas que, sem esperar, ele mesmo vem e dá um beijo, um abraço, pede colo. Muitas vezes também ele falou, eu não te amo. E sabe o que eu falo para ele, não tem problema, filho, mas eu amo muito você. Isso, Viviane. Então, a Viviane completou bem é justamente isso. Até pela educação que nós damos muitas vezes, os meninos têm essa dificuldade de demonstrar sentimento, né? Mas nós temos que quebrar um pouco esse parâmetro também, para que eles achem normal um homem demonstrar sentimento. Acho normal, mas eles vão ter muita dificuldade, porque de outras vidas já trazem
essas condições de outras vidas, não é só dessa vida. Então, cada vez que vai para o lado de sentimento, tem eles ficam de forma redia. Mas é justamente o que a Viviane falou. Deixa ele chegar, deixa aberto. Né? Chegou, acolhe. Chegou, acolhe. Chegou, acolhe. E aí vai desenvolvendo, ele vai vendo que é normal demonstrar sentimento. Pessoas que se... Faz favor, Adriano. A Adriana está perguntando, pessoas que se suicidam, pode-se dizer que não aguentou as provas que ele mesmo escolheu? O suicídio é uma questão de... A pessoa perde a esperança. Tem uma palestra muito boa, o dia que vocês quiserem ver, é bem antiga já que eu vi, do Jacó de Mello, que escreveu aquele livro O Passo, chama o seguinte: suicidas pedem ajuda, o suicida pede ajuda. A pessoa que comete suicídio, ela perdeu totalmente a esperança, e não perder a esperança, algumas vezes ela está gritando ajuda. Então, são um monte de situações que levam uma pessoa a suicidar. Algumas pessoas, por incrível que possa parecer, elas cometem suicídio por vingando-se. Por exemplo, se uma pessoa ela estava namorando alguém ou casada com alguém, a pessoa não quer mais, ela se suicida, ela não está pensando em vingança, mas intimamente ela está se vingando. Então, são uma série de situações que levam uma pessoa a cometer suicídio. E nós temos que ficar atentos para ajudá-la, porque Deus está ajudando sempre para que ela não faça. Mas como ela tem um livre-arbítrio, ela pode conseguir. Então, eu posso, de alguma forma, ajudar a que ela não faça. Mas essas provas realmente funcionam assim. Se uma pessoa comete suicídio numa vida, a gente vê bem isso no livro Memórias de um Suicídio. Chega no plano espiritual, ela tem um curso mais esplêndido de bom na parte do evangelho, na parte de analisar a vida inteira e ajudando que outras pessoas não cometam suicídio, para reforçar nela, ela não cometer suicídio na próxima vida. Por quê? Aquela prova que ela faliu, ela vai passar de novo. Então, se numa vida ela cometeu suicídio por problemas financeiros, ela vai ter o problema financeiro de novo. Se ela cometeu suicídio em virtude de um problema familiar, ela vai ter, porque ela tem que passar pela prova. Mas a espiritualidade preparou ela muito bem para que ela não caia mais. Então, cabe, muitas vezes, aos parentes, aos amigos, ajudarem a não cair. E, para isso, tem que estar com o pensamento em Deus. Porque muitas vezes a equipe espiritual quer ajudar, mas não encontra nenhum encarnado que está com o pensamento em Deus. Está com o pensamento em coisas materiais, de sexo, então não capta aquele pedido de ajuda.